Olá, viajantes das ideias! Bem-vindos de volta ao Curvas no Tempo, o canal que explora os fatos históricos e as curiosidades que moldaram o mundo em que vivemos. Hoje vamos mergulhar em um evento que, embora pareça recente para alguns, já deixou marcas profundas na economia e na sociedade global. Preparem-se para entender um dos momentos mais tensos do século XXI, a crise financeira de 2008, a ilusão de prosperidade e o risco oculto. Imagine um mundo onde o dinheiro parecia fluir sem parar, onde comprar uma casa era um sonho ao alcance de muitos, e os preços dos imóveis só subiam, alimentando uma sensação de riqueza inabalável, onde a economia global parecia inabalável, surfando em uma onda de otimismo e inovação financeira. Era 2007, o auge de uma era de aparente ouro, impulsionada por anos de crédito fácil e pouca regulação. Mas por baixo daquele verniz de prosperidade, algo estava podre. Uma fundação de areia construída sobre promessas frágeis e riscos ignorados. Uma teia invisível de dívidas complexas e interconexões financeiras que ninguém via, ou talvez não queria ver, ofuscados pelos lucros astronômicos daquele mercado. E essa teia estava prestes a se romper. Em setembro de 2008, essa teia se desfez com uma velocidade assustadora. E o que começou nos escritórios luxuosos de Wall Street desencadeou um terremoto financeiro global. Um terremoto que você, eu e bilhões de pessoas ao redor do mundo sentimos na pele. Essa é a história de 2008. E de como um castelo de cartas feito de dinheiro, confiança e uma dose perigosa de arrogância desabou. As sementes da tempestade e a armadilha financeira. Para entender 2008, precisamos voltar um pouco e olhar para a origem do problema nos Estados Unidos. Havia uma verdadeira febre imobiliária, com os preços das casas disparando ano após ano. Nesse cenário, os bancos queriam emprestar dinheiro para todo mundo comprar uma casa, para não ficarem de fora da festa do lucro, mesmo para quem não tinha renda comprovada ou um histórico de crédito bom. Eram as hipotecas subprime. Pense nelas como empréstimos de altíssimo risco, concedidos a mutuários com alta probabilidade de não pagar. Mas o problema não parou aí. O pior, eles pegavam esses empréstimos arriscados, misturavam com outros bons, ou nem tanto, empacotavam tudo em produtos financeiros super complexos, como os CDOs, Collateralized Debt Obligations, e os vendiam como investimentos seguros para bancos, fundos de pensão, seguradoras e investidores do mundo todo. Era como vender um bolo bonito, mas com ingredientes estragados escondidos no meio. Agências de classificação de risco, que deveriam ser independentes, davam a esses pacotes a nota máxima de segurança, induzindo investidores ao redor do globo a acreditar que estavam fazendo um bom negócio. Quase ninguém entendia a real complexidade ou o risco que tinha dentro desses pacotes tóxicos. Mas o lucro parecia garantido enquanto os preços das casas subiam. Era uma bomba relógio disfarçada de oportunidade, armada pela ganância e pela falta de regulação efetiva. O ponto de ruptura e o pânico global. Só que bolhas, elas sempre estouram. Os preços das casas nos usos que pararam de subir no final de 2006 e então começaram a cair. E rápido. Milhões de americanos que deviam mais em suas hipotecas do que suas casas valiam e que não tinham como pagar, começaram a ficar inadimplentes em massa. Eles perdiam suas casas em cenas desoladoras que se espalharam pelo país. E aqueles pacotes de investimento seguro espalhados pelo globo, de repente, o que parecia ouro virou lixo financeiro. O valor desses ativos despencou. Ninguém sabia quem tinha o quê, nem quanto valia de verdade. O medo tomou conta. A confiança, o oxigênio do sistema financeiro evaporou. Bancos pararam de confiar uns nos outros, com medo de que o vizinho estivesse cheio desses ativos podres. O mercado de crédito interbancário simplesmente congelou.
E então veio o golpe fatal, o símbolo do colapso. Em 15 de setembro de 2008, um dos maiores bancos de investimento dos Yuan, o tradicionalíssimo Lehman Brothers, com mais de 150 anos de história, faliu. Simplesmente desapareceu da noite para o dia. Isso não acontecia há décadas, desde a Grande Depressão. O mundo financeiro parou em choque. Foi como ver uma fortaleza impenetrável virar pó. O pânico virou histeria nas bolsas de valores do mundo todo. As ações despencaram em uma velocidade vertiginosa. O sistema parecia à beira do abismo. Gigantes como a seguradora AIG, peça-chave nesse emaranhado de riscos, precisaram de resgates bilionários do governo para não falirem, o que teria sido ainda pior, o contágio global e a recessão mundial. O que era um problema americano se tornou rapidamente uma crise global. Como? Lembra que os pacotes de dívidas foram vendidos mundo afora? Bancos na Europa, na Ásia, em todo lugar, viram seus ativos derreterem. As perdas foram colossais. Eles ficaram paralisados pelo medo, pararam de emprestar dinheiro uns aos outros e o mais importante, pararam de emprestar dinheiro para empresas de todos os setores. Sem crédito, a engrenagem da economia global parou. Empresas não podiam operar, não podiam investir, não podiam pagar seus funcionários. As demissões explodiram em uma escala global. A demanda por produtos e serviços despencou em todos os continentes. O comércio internacional freou abruptamente. Economias inteiras, na Europa e na Áustria, mergulharam em recessão profunda. Governos, antes defensores ferrenhos do mercado livre e da não intervenção, se viram obrigados a intervir maciçamente, injetando trilhões de dólares em resgates bancários e estímulos fiscais, numa tentativa desesperada de evitar um colapso total. Foi um pesadelo de proporções épicas, com líderes mundiais se reunindo às pressas em encontros como o G20 para tentar coordenar respostas a um inimigo invisível e avassalador, a marolinha que virou onda forte no Brasil. Enquanto o pânico varria Wall Street, Londres e as principais capitais financeiras do mundo aqui no Brasil, a gente sentia um certo distanciamento inicial, uma sensação de que estávamos protegidos. Nossa economia parecia sólida, impulsionada pelo boom das exportações de commodities como ferro, soja e petróleo, e pelo crescimento robusto do mercado interno, com mais brasileiros tendo acesso a bens de consumo e crédito. Havia um otimismo palpável. Nesse contexto, o então presidente chegou a minimizar o impacto, dizendo que seria apenas uma marolinha que chegaria a apoio aqui. Mas a marolinha virou onda e bateu forte. A crise global significou que países como China, Europa e EUA, que compravam nossas commodities, reduziram drasticamente suas compras à medida que suas economias desaceleravam. Os preços das commodities despencaram na hora, atingindo nossas exportações em cheio e reduzindo a receita do país. E o pânico financeiro global? Ele chegou aqui com a velocidade da luz. Investidores estrangeiros, em busca de segurança, tiraram bilhões de dólares do Brasil às pressas. A Bolsa de Valores brasileira desabou em linha com as outras bolsas mundiais. Bancos aqui também ficaram com medo de emprestar dinheiro uns aos outros e para as empresas, travando o crédito. O impacto real foi sentido por setores que dependiam de exportação ou crédito fácil, como a indústria automotiva, construção civil e o varejo de bens duráveis. Fábricas pararam a produção, empregos foram perdidos em massa. Famílias que planejavam comprar, investir ou expandir pequenos negócios viram as condições de crédito endurecerem ou desaparecerem. A marolinha gerou desemprego, incerteza e medo também nas ruas e lares brasileiros. O governo brasileiro reagiu com um pacote de medidas anticíclicas, incluindo injeções de liquidez nos bancos públicos, redução de impostos para setores específicos, como carros, e estímulos ao consumo, tentando de todas as formas
amortecer o golpe e reativar a economia. Foi uma prova de fogo para a nossa economia, mostrando de forma inegável que neste mundo globalizado, ninguém, nem mesmo o Brasil em ascensão, estava imune. As cicatrizes e as lições aprendidas, ou não. A crise de 2008 deixou cicatrizes profundas e duradouras ao redor do planeta. Milhões de pessoas perderam suas casas, suas economias e seus empregos, levando a um sofrimento humano imenso e muitas histórias de vida interrompidas. Governos acumularam dívidas enormes para salvar o sistema financeiro, o que em muitos países resultou em anos de austeridade, cortes em serviços públicos e aumento da desigualdade social. A crise forçou uma reflexão dolorosa sobre os excessos do capitalismo financeiro desregulado. Mostrou da maneira mais dura possível como o sistema financeiro global está perigosamente interconectado e como a irresponsabilidade e a busca por lucro fácil em um canto do mundo podem causar estragos catastróficos em outro. Isso levou a um clamor global por mais controle e regulamentação. Novas regras foram implementadas em vários países, como a Lei Dodd-Frank nos US e os Acordos de Basileia III internacionalmente, tentando tornar os bancos mais seguros e o sistema menos propenso a colapsos. Mas a desconfiança nas grandes instituições financeiras e naqueles que comandam o dinheiro, essa permaneceu e, em muitos casos, se aprofundou. A crise também é vista por muitos como um dos fatores que contribuíram para a insatisfação popular e a ascensão de movimentos populistas anos depois, alimentados pela sensação de que o sistema salvou os grandes bancos, mas deixou o cidadão comum para trás. Reflexão final e chamada para a ação 2008. Não foi apenas uma crise econômica sem precedentes. Foi uma crise de confiança, de governança e de valores. Uma lembrança brutal de que o papel, os números nas telas, são movidos por regras complexas e muitas vezes por pura especulação e ganância desenfreada. E que neste mundo globalizado e financeiramente interconectado, o que acontece longe pode bater à nossa porta a qualquer momento, com força total. A pergunta que fica para todos nós é: aprendemos a lição de 2008? Estamos realmente mais seguros hoje? Essa foi a história da crise financeira que chocou o mundo e impactou o Brasil. Se você sentiu esse impacto, viveu ou lembra desse período tenso, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua experiência e sua visão. E se você quer continuar viajando pelo tempo conosco e entender mais sobre os fatos históricos e curiosidades que moldaram o mundo que vivemos e as crises que enfrentamos, inscreva-se no canal Curvas no Tempo. Deixe seu like para nos ajudar a continuar contando essas histórias que merecem ser lembradas. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos dessa jornada. Até a próxima Curva no Tempo!